Olá pessoal, eu me chamo Tamise, eu sou videomaker, fotógrafa e ao longo dessas duas aulas a gente vai conversar um pouquinho sobre audiovisual, alguns conceitos e técnicas. O audiovisual está em todos os lugares. Basicamente a gente passa o dia inteiro consumindo conteúdos audiovisuais, seja na televisão, no tablet, no computador, no smartphone. Se tem áudio e vídeo é considerado audiovisual. Tá, mas então como é que eu escolho em que área eu quero trabalhar? Para trabalhar com audiovisual, em essência você vai trabalhar com comunicação. Então você pode atuar em cinema, publicidade, marketing, televisão. São muitas opções e pode ficar um pouco confuso, mas vamos falar um pouquinho das possibilidades. O audiovisual está em constante transformação, então a cada dia que passa vão surgindo novas linguagens, novos formatos e possibilidades de produção e consumo de conteúdo. Independente do formato da produção, geralmente a gente vai passar por três etapas: pré-produção, produção e pós. E dentro dessas etapas da cadeia, você tem também todo um universo de carreiras possíveis. Você pode trabalhar com direção de arte, com edição, com produção, com um roteiro. Quem vai determinar o tamanho da equipe a trabalhar, em última instância, é o dinheiro, né, gente? Mas aí a gente pode considerar o cliente, o tamanho do projeto, o tempo disponível e o formato também do que vai ser gravado. Com os avanços tecnológicos e os equipamentos ficando cada vez menores, mais simples de operar, essas demandas cada vez mais urgentes também, principalmente relacionadas à internet, a convergência de todos esses fatores e muitos outros, claro, é o que possibilita a existência do profissional que a gente chama de videomaker, né? Que é a pessoa que vai fazer tudo do início ao fim. Então, como é que eu começo, né? Eu comecei da seguinte forma: eu entrei no curso de rádio e TV, extinto curso de rádio e TV, que hoje em dia é o curso de audiovisual na UFRN. E naquele tempo comecei a experimentar as possibilidades, né, que o curso me dava, passei ali por algumas áreas e sempre acabava ficando com a parte de edição. Editava todos os trabalhos e aos poucos foram começando a surgir os primeiros trabalhos pagos, né, em função dessa pequena experiência que eu tinha adquirido dentro da universidade. É claro que você pode trabalhar com carteira assinada, numa agência ou numa produtora, mas a minha experiência, antes de eu conseguir meu primeiro estágio, eu já estava fazendo freelance de edição. A partir desses primeiros trabalhos, eu comecei a construir um portfólio e fui ganhando confiança e experiência para vender melhor esse serviço, né? Começar a oferecer realmente de forma profissional. Então o freelance é sem dúvidas uma forma mais fácil de você entrar no mercado audiovisual. É importante a gente entender que o audiovisual é feito de histórias. Uma das coisas mais antigas que o ser humano faz nessa terra é contar histórias. Essas histórias, elas são importantes para a criação de identidade, criação de valores, formação de memória. É uma ferramenta importante de conexão humana. Então, se você se perguntar que histórias você quer contar, já é um norte para saber mais ou menos em que área você quer atuar. A gente vai passar aqui juntos pelo processo de imaginação e feitura de um vídeo, que é esse que vocês estão assistindo agora. Para pensar o vídeo, a gente tem que pensar na intenção comunicativa dele. Geralmente o vídeo vai ser criado para resolver algum problema, né? Pode ser realizar uma venda, resolver um problema de comunicação, vender uma ideia, ensinar alguma coisa. Quando a gente vê o vídeo pronto e bonitinho, a gente às vezes não imagina o trabalho que deu, mas persiste que uma hora esse processo vai ficando mais automático e os vídeos vão começar a ficar mais legais, com menos esforço. Primeiro, a ideia. A ideia central aqui era falar um pouco sobre audiovisual e depois demonstrar uma produçãozinha do início ao fim. Com essa ideia, a gente parte agora para a confecção do roteiro. O roteiro é uma ferramenta fundamental de organização para qualquer produção audiovisual. Mesmo que seja um videozinho muito simples, faça pelo menos um esquema de tópicos, porque isso vai ajudar você a se organizar e se situar durante a gravação. Não tem nada pior do que você estar no meio de um corre e de repente você não lembrar se você já gravou uma cena A ou cena B. Então, tente se organizar, mesmo que não seja o roteirozinho formal, como é em publicidade ou cinema. O roteiro é, na verdade, um documento para que você se organize para a gravação. Agora vamos falar um pouquinho sobre equipamento. Muita gente me pergunta se equipamento importa mesmo.
E olha só, se alguém disser que não importa, é mentira, viu? O equipamento é massa, eles foram feitos para facilitar a nossa vida e abrir mais possibilidades. Mas não existe milagre, tá, gente? Tem que estudar e tem que praticar. Não adianta entregar uma câmera caríssima, né, moderníssima, na mão de uma pessoa que não sabe usar, que o resultado não vai ser bom. Então, quando a gente diz assim que o equipamento não importa, é muito mais nesse sentido, né? E aí é importante a gente buscar também não se deixar limitar pelo equipamento. Por exemplo, quando eu comecei, eu tinha uma T2i e comprei uma cinquentinha, que é uma das lentes mais baratas para você comprar. E ótimo, né? Era maravilhoso, só que eu não tinha nenhum mecanismo de estabilização nem de movimento de câmera, né? Então não tinha gimbal, não tinha Steadicam, não tinha tripé, não tinha monopé. E aí, o que isso trouxe de aprendizado para mim? Como eu precisava compensar, né, esse fato, eu acabava me movimentando muito nos eventos para conseguir fazer vários enquadramentos da mesma coisa de forma rápida, né? Observar mais o momento, porque quando você está numa gravação que não é ensaiada, você precisa estar atento ao que está acontecendo antes de se movimentar. Precisei treinar mais para fazer movimentos de câmera na mão. Então, assim, a necessidade, tem um ditado que diz que a necessidade é a mãe da invenção. Então, pegue o equipamento que você tem hoje, vá gravar seus vídeos, melhore, entendeu? Antes de pensar em fazer um upgrade, de comprar mais troço, tente fazer o melhor possível com o que você já tem na mão. Equipamento básico de produção: câmera, microfone e alguma fonte de luz. As câmeras mais comuns hoje em dia são as mirrorless, as DSLRs e as filmadoras. A grande vantagem desse tipo de equipamento é que você consegue trocar as lentes, né? São as chamadas lentes intercambiáveis. Você pode tirar e usar a lente que você preferir, que se encaixar melhor no seu projeto. As lentes, por sua vez, elas são divididas em algumas categorias, né? Então a gente tem as lentes fixas e as lentes zoom. A lente fixa é aquele número sozinho, né? A distância focal 35 mm, 50 mm, 85 mm são lentes fixas, né? E aí você tem as lentes zoom, que são as de distância focal variável, 11-16, 18-35, 70-200 e por aí vai. As lentes, elas também são classificadas em relação à sua abertura e a esse campo de visão da distância focal. Então a gente tem grande angular, normal e tele. A grande angular tem uma característica de distorção óptica, em que ela causa essa impressão de que as coisas são enormes, né? São maiores do que realmente são. A lente normal, ela se aproxima mais da visão do olho humano, né? Parece mais com o que a gente enxerga. E a tele são aquelas lentes compridonas, né? Elas vão ter uma característica óptica de achatamento das imagens, né? As lentes também vão ser caracterizadas pela sua abertura. A abertura nada mais é do que literalmente uma abertura, né, na mecânica da lente, feita ali por um conjunto de lâminas, e na medida em que você altera, né, essa configuração, ela vai abrindo ou fechando, deixando entrar mais luz ou menos luz. E aí o impacto disso na imagem final é que ela vai interferir também na questão da profundidade de campo. A profundidade de campo nada mais é do que a área de foco. Quando você usa uma lente com abertura grande, a sua profundidade de campo vai ser mais rasa. E quando você usa a abertura mais fechadinha, a profundidade de campo vai ser maior. Para exemplificar melhor essa questão da abertura, a gente precisa falar de uma coisa chamada controle de exposição. Basicamente, você precisa dizer para o seu equipamento quanta luz você quer que entre no sensor. E aí a gente vai fazer isso através de 3 variáveis: abertura, ISO e velocidade. A velocidade é medida em tempos, segundos e frações de segundos, e também vai influenciar na quantidade de luz. Quanto maior a velocidade, menos luz, menos tempo o sensor vai ficar exposto, então vai entrar menos luz. A velocidade vai interferir também no motion blur do vídeo. Blur nada mais é do que esse borradinho que fica quando a gente se movimenta. E o ISO é um parâmetro de sensibilidade do sensor da câmera. Quanto mais alto o ISO, mais sensível vai ficar.
Porém, ele também vai interferir na quantidade de ruído, então a gente tenta não trabalhar com ISOs tão altos em situações de baixa luz. O ideal é pegar a sua câmera e ir testando, vendo como cada parâmetro afeta a sua imagem. Não existe certo ou errado. Tudo depende de como você quer que essa imagem fique. Esses conceitos podem parecer um pouco complexos, mas eles vão ficando mais automáticos. Então, à medida que você for praticando, você vai precisar pensar cada vez menos neles para atingir determinada estética que você quer. Então continue praticando, daqui a pouco vai estar bem tranquilo isso. Para quem não tem câmera, mas está querendo testar, existem alguns aplicativos que você pode baixar que permitem que você mexa nas configurações da câmera do celular. E um adendo sobre técnica, gente, é que a técnica ela está a serviço da linguagem. Então, conhecer o efeito dessa modificação de parâmetros vai permitir que você utilize isso a favor da sua narrativa. A luz é o que vai deixar o seu vídeo bonito, gente. Não tem como. Você pode ter a melhor câmera, ajustar lindamente, mas se você não trabalhar minimamente a luz, o resultado não fica tão bacana assim. Então eu montei esse setup de luz aqui. Eu tô com 3 fontes de luz e um rebatedor. Então a gente tem essa luz que tá vindo aqui, que a gente chama de luz principal. Tem essa lumináriazinha de mesa que eu prendi com uma garra aqui no armário, que tá dando um contrinha aqui no meu cabelo. E tem um LEDzinho jogando essa luz cor-de-rosa lá atrás no fundo. Como eu só tenho luz do lado de cá, o meu rosto estava ficando muito escuro aqui. Então eu coloquei esse rebatedor para preencher um pouco mais esse lado aqui do meu rosto. Basicamente é isso. Então a gente tem aqui uma luz principal, uma luz de contra e o rebatedor fazendo a função de luz de preenchimento. Esse é um esquema de luz bem simples. Você vai ver muitas produções com um esquema semelhante. Esse LEDzinho está rebatendo na parede, primeiro porque ele é muito pequeno e a luz pequena, ela por si só ela já é muito dura. Então ela deixa as marcas de expressão muito marcadas, faz sombras muito marcadas e não é uma luz muito lisonjeira, né? Então eu rebati para aumentar um pouco o tamanho da luz e também para difundir um pouco. Então ela tá chegando mais suave, mais difusa em mim, suavizando um pouquinho mais as sombras do que se eu tivesse colocado o LED de frente para mim. Outra coisa sobre o posicionamento dessa luz é que ela tá assim alta e bem lateral por causa do meu óculos. Se ela tivesse mais para cá, mais para dentro, vocês veriam um reflexo aqui no óculos. Então uma forma fácil de você tirar reflexo de óculos é levantar mais a luz e trazer ela bem para a lateral. Isso vai fazer com que o outro lado do rosto fique escuro. Você coloca uma luz de preenchimento, que nesse caso aqui eu estou fazendo com o rebatedor. A luz de recorte ou contra-luz, né, como tá aqui, ela serve para descolar você do fundo, né? Como a gente está trabalhando num suporte que é 2D, né? A gente tenta dar esse ar de tridimensionalidade com a luz. Então, essa luzinha aqui, se eu apagar, você vê que ela me descola um pouco do fundo, principalmente num ambiente como esse, que é um ambiente muito pequeno. É importante você ter uma luzinha para dar essa descolada da parede. E essa aqui é a luz de teto, né? A luz só do teto. A mesma câmera, mesmo posicionamento, mesmo cenário, só com a luz do teto. Outro conceito bacana pra gente conhecer é o conceito de temperatura de cor. Provavelmente você já ouviu por aí alguém falando que é para bater o branco. Vamos bater o branco. Basicamente, bater o branco é dizer para a sua câmera qual é a temperatura da fonte de luz que você está usando. Essa daqui, eu sei, o fabricante já me deu essa informação, de que a temperatura de cor dela é 5.500 Kelvin. A escala de cor de temperatura de cor é medida em Kelvin. Na maioria das câmeras você vai poder setar aqui a temperatura de cor por Kelvin. E vai ter também uns modos automáticos, né, em que ele vai saber qual é a temperatura só pelo símbolozinho aqui, né? Então luz de dia, sombra, luz de tungstênio, geralmente é 3.800, mas você pode colocar aqui no automático também. Mas o ideal é que você faça isso de modo manual. Você pode fazer isso através dessa setagem, como também você pode fazer
uma imagem no início, né, da cena com um cartãozinho de cinza, né? E esse cartãozinho de cinza, ele vai servir de referência para a correção de cor na pós-produção. Outra coisa que a gente precisa acertar na câmera é a resolução da imagem. A gente tem aí câmeras que fazem imagens em 4K, imagens em Full HD, imagens em HD, e você escolhe isso sabendo qual é o suporte que sua imagem vai ser veiculada. Então, nesse caso, esse vídeo aqui, eu tô fazendo um vídeo para YouTube, achei que não fazia sentido filmar em 4K, os arquivos ficariam muito pesados, então tô filmando em Full HD, 1920 por 1080. E feito tudo isso, eu defini esse enquadramento, um enquadramento bem básico, dentro da regra dos terços. Tem esse espaço aqui à minha direita, onde eu posso colocar informações complementares se eu quiser, tá compondo aqui com o cenário, mas tem esse espaço estratégico, onde eu posso colocar informações sem me cobrir completamente. E se eu puder dar só uma dica para você sobre áudio, tenha um backup do seu áudio. Como assim? Vamos fazer o áudio em duplicidade. Aqui eu tô com 2 microfones. Eu tenho esse VideoMic Pro aqui em cima. Ele é um shotgun, né? E geralmente esse modelo de microfone é utilizado na sapata da câmera como uma alternativa, né, ao som da câmera mesmo, só para usar como guia na sincronização, na pós-produção, com o microfone oficial, né? Mas como a gente está aqui num ambiente controlado, eu trouxe ele aqui mais para perto e isso por si só já vai melhorar muito a qualidade da captação. Como ele não é tão direcional, ele poderia estar captando mais sons ao redor, mas como ele está aqui pertinho da minha voz, isso já vai melhorar muito. E o outro microfone que eu estou usando é um microfoninho como esse, é um microfone wireless, ele funciona via Wi-Fi, ele é pequenininho, está escondido aqui dentro da minha blusa, né? Esse sistema wireless, né, ele pode sofrer interferências, então isso é mais um motivo para você ter um backup. Primeiro eu podia bater aqui na blusa, né, bater em cima dele, se a blusa roçar também pode fazer um ruído indesejável. Então são muitas coisas que podem dar errado na captação de áudio, ainda mais se você estiver sozinha, não tem como monitorar enquanto eu estou gravando. Então o ideal é realmente você ter um backup do áudio. Então é isso, gente, essa foi nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido aí algumas dúvidas, e qualquer coisa vocês podem deixar aí nos comentários, que eu vou responder a todas as perguntas que surgirem nos comentários do vídeo, né? E aguardo vocês lá na aula de edição.